Olá, graça e paz de Jesus a você, a sua casa, aonde você estiver assistindo a esse programa, quando você estiver assistindo, que seja um tempo de edificação para a sua vida, para o seu ministério. É um prazer estar com vocês aqui, eu sou o pastor Júnior Mendes e esse é o programa Texto e Contexto. Nós estamos acostumados a ver aqui na condução desse programa o pastor Eleilton William e em breve ele estará de novo com a gente aqui na condução do programa Texto e Contexto e a gente tem orado a Deus para o mais breve possível ele estar aqui conosco. Enquanto isso, a gente preparou uma série especial que começamos na semana passada, Deus em Missão, e nós conversamos sobre esse assunto a partir da ideia, da proposta de olhar para o texto bíblico como a história da redenção, como a história de um Deus em missão na redenção de todas as coisas. O programa Texto e Contexto é um espaço online da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, que tem por objetivo justamente tratar de temas bíblicos, doutrinários e teológicos à luz da Palavra de Deus. Como já disse, nessa série temos conversado sobre a ideia de Deus em missão. De alguma forma, também toda esta série conversa com os valores da Igreja Adventista da Promessa. Nós temos falado, você provavelmente já ouviu sobre isso em algum momento, sobre os valores da unidade, missão e avivamento, o UMA. Falamos bastante no ano passado, inclusive na conferência UMA que realizamos, sobre a ideia da unidade, o Deus de todas as gerações. E esse ano o nosso propósito é falar mais sobre esse segundo valor, a missão. E nós vemos nessa temática, a partir dessa leitura bíblica de um Deus em missão, que nós percebemos esse objetivo da missão, que é formar. Deus está formando um só povo, Deus está reunindo e congregando todas as coisas em Cristo Jesus. E isso é realizado por meio desta missão de Deus, da qual somos convidados a fazer parte. Esse é o segundo programa, como já disse, e está novamente aqui comigo o pastor Alexandro Jorge. Como disse também no programa anterior, ele é superintendente da Convenção Paulista das Igrejas Adventistas da Promessa, ele é teólogo, administrador e cursando pós-graduação em plantação e revitalização de igrejas. Pastor Alex, mais uma vez, muito obrigado de estar aqui conosco, seja muito bem-vindo. Por favor, dê a sua saudação para todas as pessoas que estão conosco. Olá, pastor Júnior, eu que agradeço. Olá, povo promessista, também desejo a paz do Senhor a todos, né? Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos que também participam desse programa. Nesse momento é um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Legal, pastor. Bom, vamos lá. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre essa introdução a essa proposta de ler as Escrituras a partir dessa estrutura de Deus em missão. E falamos um pouco sobre a criação, principalmente ali em Gênesis 1 e 2, e como essa ideia da criação conversa, e nós temos ali a ideia da nova criação em Paulo e em Apocalipse, derivando desta ideia da criação de Deus, do plano original. Falamos também sobre como a própria narrativa da criação é um texto missionário, um texto que apresenta Deus no controle de todas as coisas e chamando todos os povos a reconhecê-lo como Deus e não, talvez, as divindades dos diversos povos que foram os primeiros leitores ali do texto de Gênesis. Também apresentamos a questão da queda. O Deus criador de todas as coisas se mostra o Deus redentor de todas as coisas, que é Ele quem vai anunciar
ali o que a gente chama de proto-evangelho, em Gênesis 3,15, e o que nós vamos olhar para o texto de forma ampla e entendermos ali em Gênesis 3,15 o primeiro apontamento a Jesus, como a redenção sendo toda centrada nele. Então, ao final do programa anterior, afirmamos que existe essa forte ligação entre a ideia da nova criação ligada à ideia da criação ali em Gênesis 1 e 2 e também da importância do homem como esse representante de Deus na criação, porque ele recebe a imagem e semelhança, só que ele mesmo ali, o primeiro homem, Adão, ele falha e ele se rebela, ele se afasta, o projeto entra em falência por meio de Adão e Eva. Mas Gênesis 3,15 vai apontar para a gente que um descendente da mulher, esse representante da humanidade, ainda surgiria e traria de novo a redenção, traria de novo a ideia da nova criação. E por fim, então, a gente chega a esse ponto aqui do objeto de conversa desse nosso segundo programa. Não dá para simplesmente olhar para Jesus a partir de Mateus capítulo 1, ou os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, sem compreender como é que nessa história da salvação, Deus em missão, como é que ele vai fazer isso na história. Ele aponta ali em Gênesis 3, mas a gente não pula direto para os evangelhos. A gente vai passar obrigatoriamente pelo chamado particular do povo de Israel. É isso, né? É isso aí. No Novo Testamento, né, a gente percebe que Jesus ele traz o reino, né? O reino é instaurado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento e Deus então cria um povo particular também no Novo Testamento, né? Um povo responsável por mostrar esse reino, né? Por evidenciar esse reino. Contudo, a proposta da missão de Deus, ela não começa ali, né? A própria missão do povo de Deus que tem uma sequência a partir de Jesus, ela se deriva, né, de uma missão dada antes a um outro povo, que a gente vai ver aqui, o povo de Israel. Portanto, a ideia da igreja, né, como essa comunidade do reino de Deus, que vai cumprir a missão de Deus, na verdade, ela surge como proposta de Jesus justamente em virtude da falha desse primeiro povo, né, em mostrar os valores e a vida do reino de Deus. Num livro de introdução hermenêutica, o teólogo Michael Gorman, ele vai fazer a seguinte afirmação: a missão não é extensão do poder, cultura e valores ocidentais. Antes, ela é participação na vinda do reino de Deus. Isto é, a missão é a participação na vinda do reino de Deus. Assim, a missão, ela não é a imposição de uma cultura, né? Mas justamente o evangelho de Deus para todas as culturas, porque a missão, ela não é centrada em uma cultura, mas ela é centrada em Cristo Jesus. No início do programa anterior, nós falávamos um pouco sobre a proposta, aquele olhar missionário somente expansionista, né? Como se a gente estivesse levando o evangelho do Ocidente para o Oriente, ou de uma nação que é cristã para uma nação que não é cristã. E nesse sentido, parece que no corpo desse processo, por muitas vezes norte-americanos e europeus, também existia uma tendência a implantar a sua própria cultura, né? O seu jeitão de ser norte-americano ou europeu, para outra cultura onde estava sendo levado o Evangelho. Numa leitura missional mais ampla, com uma escritura a partir dessa estrutura de missão, na verdade, o que a gente enxerga, a partir inclusive da frase do Gorman aqui, é que a missão não é essa extensão de poder e uma cultura, né? Mas ela é a própria revelação do Evangelho, da vinda do reino de Deus em todas as culturas. Isso, até porque a missão, ela não é feita com base, né, nos valores e princípios de cada cultura, mas a missão ela é teocêntrica, né, ela é cristocêntrica. O grande objetivo da missão é colocar Deus, é mostrar que Deus está no centro de todas as coisas e que
e direcionar, portanto, não apenas uma, né, mas todas as nações para esse propósito. Sim, é engraçado, né? Porque o caminho que Deus escolhe vai ser, obviamente, por meio de uma cultura, de um povo e, na verdade, de uma pessoa e a partir dela a formação de uma família, né? A nação de Israel, ela é um trilho, né, de uma estrada da relação de Deus a partir de um homem, né? O chamado de Abraão. Não compreender isso, às vezes, leva a uma visão equivocada sobre a participação no povo de Deus, né? Porque parece o povo de Deus ele vai surgir de um homem específico e é a partir desse homem específico que vai se construir a história de um povo até chegarmos a Jesus e até chegarmos à igreja. Jesus está trabalhando nesse processo cultural da vida de seres humanos, tirando um homem do seu lugar, como a gente vai ver daqui a pouco, mas existe um processo de que esse evangelho vai servir para todas as famílias, para todas as pessoas da terra, né? Por isso que o Michael Gorin, que a gente citou na semana passada, ele vai dizer para a gente que a salvação não é só um privilégio, né? A salvação também traz um aspecto de uma forte responsabilidade de participar da missão de Deus, né? Sim. Na semana passada a gente citou que Deus está em missão, e esse Deus que está em missão, ele, em nenhum momento ele desiste de nós, ele desistiu das nossas vidas. Acho que vale a pena, Júnior, a gente pensar um pouquinho nesse contexto, né? A partir daquele momento em que paramos, isto é, Gênesis 3, né? Lá Sim. Na semana passada, onde o ser humano ele tem então aquilo que a gente chama de queda, ele desobedece a Deus, ele declara a sua independência de Deus, mas ele recebe uma notícia, uma excelente notícia, né? A notícia de que Jesus nasceria, mas a partir dali o que a gente vê no relato bíblico é um relato de decadência da humanidade, né? A humanidade ela se corrompe moralmente, espiritualmente, ela se afasta de Deus. Gênesis 4 mostra isso para a gente, né? Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6, a gente chega num ponto tão terrível, né, da humanidade, onde Deus, a Bíblia mostra Deus como se arrependendo de ter criado a humanidade. Então vem o dilúvio, né? Deus resolve destruir a humanidade, preserva uma família é preservada. Aqui também há um propósito específico de Deus na preservação de Noé e da sua família, aqui em Gênesis 6, Gênesis 7. Depois que Noé sai da arca, né, com a sua família, infelizmente o ciclo se repete, o ciclo de desobediência a Deus ele se repete, e a gente chega aqui num outro ponto estratégico, né, dessa conversa nossa aqui, que é Gênesis 11. Uhum. Em Gênesis 11 a gente vê um projeto de rebeldia ao governo de Deus. Gênesis 11 mostra para a gente a história da construção da Torre de Babel. A Bíblia fala que os homens então eles se concentraram e eles decidiram criar uma torre que pudesse chegar até os céus. Alguns dizem que havia uma crença pagã que dizia que se eles conseguissem chegar até os céus, eles conseguiriam depor Deus do seu trono, né? Destronar Deus, né? Tirar Deus do seu lugar. Ou seja, é um projeto explícito, né? da arrogância e da soberba humana. A ideia aqui de Gênesis 11, o escritor bíblico faz questão de registrar para a gente que o desejo deles era fazer com que o nome deles se tornasse grande, né? Uhum. Célebre. Essa a proposta. E é muito interessante ler Gênesis 12, que vai falar de Abraão, onde tudo começa, né? É muito interessante ler Gênesis 12 olhando para Gênesis 11. Isso. Porque se em Gênesis 11 eles dizem, nós faremos os nossos nomes grandes. Em Gênesis 12, Deus vai falar para um homem, eu farei de você um grande homem, né? Em uma grande nação.
E aqui em Gênesis 11, a Bíblia diz que quando Deus então vê isso, né, a Trindade ela olha do céu e ela percebe essa grande movimentação do ser humano no seu projeto de rebeldia. Deus então resolve descer e Deus confunde ali a linguagem daqueles homens e eles então não veem outra alternativa senão se dispersarem. Eles se dispersam. E eu acho que aqui também é algo muito importante para a gente pensar. A humanidade se dispersa e a partir do capítulo 12, então, Deus chama um homem, o nome desse homem é Abraão, e Deus vai criar a partir de Abraão uma família, e a partir dessa família Deus vai criar um povo. No entanto, o chamado de Abraão, ou a escolha de Abraão, não significa a rejeição das demais pessoas. Sim. É justamente o contrário. Deus chama Abraão, e é assim que tem que ser entendido o chamado de Abraão e o nosso, né? Deus chama Abraão com o propósito de alcançar as pessoas que se rebelaram contra Deus e que se dispersaram. Sim. É esse o propósito do chamado de Abraão. Antes da gente ler Gênesis 12, que eu acho importante para todo mundo que está conosco aí, essa leitura atenta dos primeiros versos de Gênesis 12, mas eu só queria destacar a ideia de torres para alcançar os céus. Ela é muito presente até por descobertas arqueológicas, né? São chamados de zigurates, né? São templos num formato de torre, nessa ideia, né? De que o homem ele precisa alcançar a Deus, ou se achegar a Deus, ou até por vezes tomar o lugar de Deus, né? E fazer o seu nome grande, como é dito aqui, né? A Torre de Babel especificamente, talvez é o projeto mais engenhoso, é o projeto mais pesado nesse sentido, que muitas pessoas se unem num único lugar, numa torre que talvez eles vão tentar ser a torre mais alta de todas até aquele momento, né? Então, o coração deles tem um detalhe pior ainda do que qualquer tentativa de simplesmente um zigurate, como o fato de estar em um ponto alto é estar mais próximo do céu, né? Só que essa diferença entre Gênesis 11 e 12, ela é muito marcante, porque fala muito também sobre a missão de Deus, né? Não é o homem que chega até Deus, né? É Deus quem vem até o homem, né? Não é o homem que alcança Deus. Não sou eu, não é você, não é ninguém com seus próprios esforços que chega até Deus com os seus méritos, né? É Deus quem vem até o ser humano com amor e graça, né? Então, em Gênesis 11, nós temos um projeto religioso de chegar até Deus. Um projeto religioso de pessoas que entendem que, pelos seus esforços, eles vão chegar até Deus e serem reconhecidos diante de Deus como homens poderosos. Em Gênesis 12, é justamente o contrário, né? É Sim. Um homem, talvez imerecedor, porque Abraão. Mas Deus vai até ele e Deus faz dele grande, né? A gente é um pouco... Talvez assim, a gente vê isso ali em Pedro, né? Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus para que ele, a seu tempo, o exalte, né? Sim. Mais uma vez, né, Júnior? O chamado de Deus também com Abraão, ele é fruto de uma ação graciosa Sim. de Deus e amorosa de Deus. Você disse, por que Abraão? Será que Abraão era melhor, né, do que nós somos hoje? Por que Deus escolhe Abraão? Abraão era melhor do que aquelas pessoas que tentaram esse projeto e se depois foram dispersas? É interessante a gente ler o texto de Gênesis 11, os versículos 29 e 30, fala aqui sobre a família de Abraão. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. E o versículo 26, depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. O Terá, que portanto é o pai de Abraão, né? Se a gente ler o texto de Josué, capítulo 24 de Josué,
o versículo 2, quando Josué está tentando renovar, né, a aliança do povo com Deus, Josué faz questão de lembrar isso aqui. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão, de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Então eu queria destacar essa expressão aqui desse texto: serviam outros deuses. Isto é, Abraão ele vem de uma família idólatra. Sim. Abraão vem de uma família que serve a outros deuses. Abraão vem de uma família que estava distante de Deus. E aí Deus, na sua infinita graça, ele resolve chamar um homem que também era um homem que vinha dessa família, que com certeza foi criado dentro desses valores, desses princípios, inclusive de idolatria, né? E Deus chama esse cara, né? Deus chama esse homem para começar um grande projeto de expansão do reino de Deus. É Deus em missão mesmo, né? Deus em missão. Porque ele pega alguém que vive dentro de uma cultura idólatra, numa família idólatra, que ele cresceu num ambiente de idolatria para lá do rio Eufrates, como diz Josué, né? E Deus chama, é essa pessoa quem Deus chama, talvez como um representante dessa humanidade caída, que precisa da graça e da misericórdia de Deus. O povo de Deus, ele é formado, e isso é muito interessante para nós hoje, como povo de Deus, né? O povo de Deus, ele nasce a partir de pessoas que por vezes não têm Deus, mas eles são chamados por Deus, despertados para Deus por meio do Evangelho, pensando nos termos de hoje, né? Convencidos pelo Espírito Santo, e a partir daí eles fazem parte do povo de Deus. Não por serem melhores que os outros, mas por terem reconhecido a Jesus Cristo como Senhor. Por isso, esse alcance do Evangelho para todos os povos, para todas as pessoas, culturas, etnias, jeitos de ser, porque a missão de Deus, ela é ampla. Nesse processo, né, eu tinha um professor de teologia de Antigo Testamento, como é que ele chamava? Landon Jones. E ele dizia que Gênesis 4 e 11 vai aumentando o holofote, né? Como se ali de Gênesis 4 a 11 vai abrindo o holofote para mostrar essa decadência que você citou da humanidade, né? E em Gênesis 12 é como se o holofote fecha em uma única pessoa, para a partir dessa pessoa, não no sentido dela ser a mais especial de todas, ou que ela, a partir daí, então, agora é um povo exclusivo, e realmente vai ser um povo exclusivo, né? Mas essa exclusividade do povo de Deus não é para a destruição dos outros povos, mas o próprio Gênesis 12, que a gente vai ler daqui a pouquinho, ele vai mostrar para a gente que é justamente para que, a partir deste homem, começa aí um processo que vai ser para a bênção de todas as nações, né? Sim, e eu acho que isso nos lembra, mais uma vez, que a missão, ela é de Deus. A missão, sim, ela não é nossa, né? Nós somos privilegiados em sermos parceiros de uma missão que surge com Deus. E aí Deus, ele resolve incluir como seus parceiros gente como Abraão e gente como a gente, né? Também é chamada para ser parceiro de Deus nessa missão. Se em Gênesis 11 a gente tem um problema, qual que é o problema, né? É mais uma vez a humanidade num projeto de rebeldia a Deus. Lá em Gênesis 3 isso já aconteceu. Passou um tempo, Gênesis 11 está acontecendo de novo. Sim. A gente tem em Gênesis 12, então, a solução para o problema. A solução para o problema de Babel é Abraão. Deus encontra em Abraão a solução para um problema criado. Ele vai pegar uma pessoa que faz parte daqueles povos e ele vai chamar essa pessoa para viver com ele, né? E Abraão ficou conhecido exatamente dessa forma. Sim. Alguém que se tornou amigo de Deus. Vamos ler? Porque tem irmão em casa falando assim, mas falam que vão ler Gênesis 12 e não leem Gênesis 12 nunca. Vamos ler agora então, irmãos. Gênesis 12, do verso 1 a 3 aqui. Eu vou ler, pastor Alex, e aí, por favor, vamos tentar agora, a partir do texto,
tentar esclarecer esses aspectos desse chamado de Abraão nesses primeiros versos aqui. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Posso falar? Pode, estou te esperando aqui, ansioso. Vamos lá, né? Primeiro que eu acho interessante a gente sempre lembrar desse texto aqui, né? A dinâmica do chamado de Deus, como que a missão ela não é algo estática, né? Mas ela é algo muito dinâmica, né? Deus diz sai, né? Sai da tua terra, né? Sai do meio dos teus parentes, sai do meio da sua família. Então essa missão dada para Abraão, ou compartilhada, melhor dizendo, com Abraão, ela começa com esse DNA, né? É um povo em movimento, né? É um povo que está saindo de um lugar e indo para outro. Isso tem muito a ver com a própria proposta da igreja, né? Enquanto missionária, a igreja que não fica presa, né? Dentro das suas paredes, mas que vai em busca das pessoas. Então, Deus começa fazendo isso com Abraão. E aí ele promete o que a gente chama aqui de uma dupla bênção para Abraão. Abraão, ele é alguém privilegiado por Deus, ele é alguém abençoado por Deus, mas Abraão é alguém abençoado para abençoar. Isso. A finalidade de Abraão ser abençoado é abençoar. Ele não é abençoado para dizer para os outros: eu sou abençoado e vocês não são. Ao contrário, né? O propósito da bênção de Deus na vida de Abraão é que isso pudesse se reproduzir na vida de outros povos, de outras pessoas. Deus promete que a partir de Abraão, outras pessoas, né? Aí ele diz, todas as famílias da terra, o mundo inteiro, ele é alcançado, e a gente consegue dizer isso hoje com propriedade, né? O mundo inteiro ele é alcançado através do chamado de Abraão. Acho que não tem como não lembrar lá do texto de 1 de Pedro 2,9, quando o texto diz que nós somos abençoados para abençoar, né? Em outras palavras. Deus começa a descrever o seu povo através de Pedro, né? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, daqui a pouco a gente fala, né? Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, nação santa. E aí tem uma expressãozinha lá muito interessante, né? A fim de que, né? Isso. A fim de que. O povo de Deus é abençoado, mas é um povo a fim de que? A fim de que outras famílias da terra também sejam abençoadas. Então é assim que Deus chama Abraão, é com esse propósito duplo, de abençoá-lo, mas que também ele abençoe outras pessoas. Sim, muita gente olha para esse texto e encontra nele costuma-se olhar para esse texto e olhar uma bênção tríplice, né? Que é a ideia de que ele vai ser um grande povo, que ele vai se tornar famoso e que ele vai ter muitas terras, principalmente relacionando com Gênesis 15, em que essa promessa vai ser repetida. Só que essa leitura perde o aspecto dele ser bênção para todos os povos da terra, né? Parece que esse assunto para outro programa, né? Mas parece que Israel lida muito bem com o fato de ser propriedade exclusiva de Deus, mas tem certas dificuldades com o fato de ser bênção para todas as nações, né? Porque quando você fala da expressão saia da sua terra e vai, né? Sair e ir implica não somente afastamento, né? O próprio texto aqui já diz, a gente não precisa de nenhum outro texto das Sagradas Escrituras para defender que esse processo de sair, de ser propriedade exclusiva, não significa afastamento, porque o próprio texto chama ele para sair, mas o verso 3, muito próximo aqui, já vai dizer, para ser bênção para todas as famílias da terra. Ele não sai para se afastar, mas ele sai para ser uma nação em que vai ser a referência. De novo, aqui a gente tem reminiscências dessa ideia de representante, né? Da imagem
e semelhança de Deus. Abraão é chamado como o povo que vai ser o representante de Deus na terra para anunciar a nova criação, para anunciar a redenção de todas as coisas, para ser bênção para todas as famílias da terra. Então, aqui, quando a gente olha pela tríplice bênção, nós vemos as bênçãos para o pai Abraão, né? Nome famoso, grande nação e terra. E aí fica uma bênção do privilégio. E a bênção de Deus, ela é um privilégio sempre, mas o privilégio passa também por ser luz, por anunciar, por ser parte da missão de Deus. Fazer parte da missão de Deus é um grande privilégio. E por vezes nós olhamos a vida do salvo e do povo de Deus somente como o privilégio da nossa salvação, sem compreender que o que temos aqui é uma dupla bênção. O povo de Deus é um povo abençoado e guardado por Deus, mas o povo de Deus é chamado a ser bênção para todas as famílias da terra, né? Sim. E quando a gente não compreende essa proposta de equilíbrio, né, que você acabou de citar aqui, eu sou chamado para ser salvo, mas eu também sou chamado para viver em missão. Eu sou abençoado por Deus, mas eu também sou chamado para abençoar. A gente acaba vivendo uma grande disfunção teológica, né? Não compreender, não viver dessa forma é não compreender o chamado de Deus para nós. Abraão precisava entender isso. Deus não está chamando Abraão porque ele é melhor do que outros e ele vai ser apenas privilegiado. Não, Deus está chamando um homem que também fazia parte de um contexto de coisas erradas, de idolatria, de pecado. Então, não é por merecimento que ele é chamado, não é por méritos pessoais, mas esse homem que está sendo abençoado agora e que está sendo chamado, ele também recebe uma missão, né? Sim. Ele também recebe o desafio de abençoar outras pessoas. Ter esse equilíbrio entre salvação e serviço, né? Entre salvação e missão, é fundamental aqui na compreensão de Gênesis 12. Eu acho interessante Gálatas 3:8, ele traz uma luz para a gente muito importante. Se você, irmão, a irmã e o amigo que está nos assistindo, for a Gálatas, carta de Paulo às Gálatas, capítulo 3, verso 8, diz assim, ó: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Numa outra tradução diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Interessante, né, pastor Alex? Porque Paulo vai dizer que o Evangelho foi anunciado a Abraão. E ele cita a segunda perna, né? A segunda parte da bênção. Ele vai relacionar o Evangelho anunciado a Abraão, não a partir do privilégio, no sentido de bênçãos pessoais para Abraão, né? Mas a partir, olha, Abraão ouviu o Evangelho. E Abraão ouviu o Evangelho por meio dessas palavras: todas as famílias vão ser benditas por meio de você. Sim, ele não relata apenas o privilégio, né, de ser chamado por Deus, mas ele dá ênfase aqui à missão, né, recebida por Abraão. Abraão é uma espécie de protótipo, né, daquilo que a gente deveria ser, né, ou daquilo que Deus espera do ser humano. Então Deus vai fazer aliança com Abraão vai ser um amigo de Deus, ele vai andar com Deus, e ele recebe esse desafio através de tudo que ele faz, da sua nova família, né, que vai ser gerada a partir dele. Tudo isso tem que mostrar Deus para as pessoas, né? Tudo isso tem que evidenciar Deus para as pessoas, abençoar as pessoas através da própria vida dele. É esse o chamado que Deus faz para Abraão, que se parece tanto, né, com o chamado que a gente também tem de Deus. Eu acho interessante quando você diz isso, que ele acaba sendo essa referência para nós, né?
É o tipo de vida que Deus nos chama, né? É tanto para ter essa bênção de Deus, mas para entender esse processo de ser luz, né? Para usar um termo que nós usamos hoje, né? Ser luz para as pessoas, né? A partir de Jesus, né? Vocês são a luz do mundo, o sal da terra, né? Essa vida em parceria, né? De ser amigo de Deus, né? Era isso que tinha ali em Adão, né? Era a ideia de todas as tardes Deus estava com Adão, há o rompimento, e aqui em Abraão parece que é uma retomada dessa amizade, né? Deus se faz amigo de Abraão. Mas, de novo, né? Para a gente finalizar esse assunto e caminhar para um outro aspecto importante aqui desse chamado de Israel, interessante notar no próprio Gênesis 12, né? A primeira relação que Abraão tem quando ele tem a primeira oportunidade de se relacionar com outra nação, né? Porque ele é chamado para ser bênção para todas as nações, sim, como nós, né? E aí ele vai ao Egito, né? Há uma fome na terra, né? E ele precisa sair ali da região de Canaã, onde ele está, para onde ele foi, né? Ele sai, então, né, para a gente fazer esse circuito geográfico, né? Abraão está para lá do Eufrates. Aí o texto diz para a gente que o irmão dele, Arã, vem a falecer, né? O Arã falece e ele tem um filho. Arã é o pai de Ló. A família de Abraão, pelo menos esse núcleo principal, Terá, Abraão, Sara e Ló. Eles se mudam para Padã Arã. E Naor parece que não vai com eles. Mas essa relação familiar está aqui. E aí Abraão é chamado para sair da sua família e ir para essa terra. E ele vai para Canaã. Chega em Canaã, ele recebe essa promessa aqui, ou ele recebe essa promessa ao decidir ir para Canaã, mas ele chega lá, há fome na terra, e ele vai para o Egito. A primeira relação dele com outros povos, em vez de ser bênção, ele é maldição, né? Ele cria um problema, né? Porque ele tem medo dos outros povos, ele tem medo do rei do Egito lá. O texto diz para a gente que Sara é uma mulher bonita, né? E Abraão fica com medo de morrer ali, de perder a vida, porque Sara provavelmente seria chamada para fazer parte do harém daquele palácio, e Abraão mente, né? Fala, vamos dizer que você é minha irmã, minha prima, porque senão vão me matar aqui. E ele demonstra essa dificuldade humana, né? de ser luz para as nações, né? A gente, ao ir se relacionar com as pessoas para as quais nós fomos chamados para sermos o representante de Deus, esse povo de Deus que é bênção para os outros povos, Abraão, na primeira chance que ele tem, ele vai falhar, né? É óbvio, como todos nós, Abraão está num processo de amadurecimento, né? Deus vai continuar trabalhando e amando esse homem, e ele vai amadurecer na fé. A gente vai ver isso ao longo aqui de Gênesis, né? Mas a primeira relação dele é uma relação conflituosa, né? Sim, e esses erros vão se repetir, né? Ao longo aí de Gênesis, isso se repete algumas vezes, mas mostra justamente que Abraão está nesse processo de compreensão daquilo que é ser luz para as nações. O desafio de Abraão era mostrar para as nações e dizer, olha, é assim que a gente vive, a gente precisa viver dessa forma, né? E as nações precisavam enxergar isso, mas ao longo do tempo Abraão vai desenvolver a sua fé, e esse aspecto da missionalidade, né, na vida de Abraão, acho que vai se tornando também cada vez mais forte conforme o seu amadurecimento. Isso. Lembrando sempre que nós estamos fazendo esse percurso aqui para entender Deus em missão até concluir essa missão em Jesus, né? Todo o texto sagrado, se essa é a estrutura da leitura bíblica, essa interpretação pelo ponto de vista da missão, Gênesis 3,15 já vai apontar para Jesus, mas não dá para ir até Jesus sem antes passar por Israel. Então, em Abraão, nós temos esse chamado desse homem que vai ali ser pai de Isaac. Muitos de vocês, se não a maioria, se não todos, conhecem a história dos patriarcas, né? Abraão, ele tem dificuldade junto com Sara de ter filhos, até que nasce Isaac. De Isaac nós temos Esaú e Jacó. Jacó é escolhido. A partir de Jacó nós temos os 12
filhos de Jacó, que vão gerar as 12 tribos. Esses filhos de Jacó ali, chegando ao final de Gênesis, nós vamos ter a figura de José. José, ele vai também ser uma mostra dessa graça redentiva de Deus para todas as nações do mundo, porque José, ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos para o Egito, mas lá no Egito, depois de uma história longa, ele vai ser o segundo no reino e ele vai ser bênção para todas as nações, né? José, diante de um tempo de grande crise, vai ser a pessoa que vai gerir um processo de reconstrução das nações depois de um período de crise e vai ser bênção para todas as famílias da terra, né? Inclusive para a própria família dele, que é quando ele vai ter o processo de reaproximação dos seus irmãos e do seu pai Jacó. Ele vai ser essa demonstração também de como é o ser humano em missão, porque ele perdoa os seus irmãos que erraram para com ele. Ele vai dizer lá em Gênesis 49 ou 50, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Ele vai reconhecer a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua família ali, porque ele está posicionado estrategicamente para ser bênção na vida não só da sua família, mas de todas as nações. Ele está de novo no Egito. Olha só que engraçado, não tinha pensado nisso, né? Mas a história, Gênesis 12, o primeiro lugar que Abraão vai é o Egito, e ali ele cria um problema, e o descendente dele, José, o texto termina no Egito. Sim. E no Egito essa família é bênção agora. Ele se torna a solução, né? Ele se torna a solução. Olha a evolução do texto sagrado nesse processo da missão, né? Gênesis 12, eles não conseguem, Abraão ainda não é o que ele deveria ser, mas José, descendente de Abraão, vai ser bênção ali para todas as nações. E aí, passado o faraó que conhecia José e sua família, eles são escravizados no Egito, e escravos no Egito, vai viver ali por séculos, até que a gente chega no livro do Êxodo, e de novo nós temos um outro personagem agora, Moisés, né? E que vai tirar esse povo do Egito para ser agora sim a nação, essa nação escolhida de Deus. E aí a gente continua vendo como Deus em missão está preparando a chegada do Messias, a chegada de Jesus, o filho de Abraão, né? E também aqui esse descendente, esse Israel de Deus que vai trazer a redenção de todas as coisas. E aí, nós, para ajudar a pensar esse assunto, pastor, eu gostaria que a gente olhasse para Êxodo 19. Êxodo 19 vai ser importante nessa leitura, porque ele vai trazer para a gente algumas referências muito importantes ligadas, inclusive, a Gênesis 12, a partir do verso 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pastor Alex, esse texto apresenta para a gente a identidade de Israel de forma definitiva e o seu chamado nesse plano missionário de Deus. Numa leitura superficial, parece que esse texto não conversa com Gênesis 12, porque ali parece que aponta para todas as nações, e aqui parece que o foco está nessa propriedade exclusiva e particular. Ajuda a gente nessa compreensão dessa identidade de Israel do ponto de vista dessa estrutura da missão de Deus desde a criação, passando por Abraão e agora aqui chegando na formação do povo, quase diante do Sinai, né? Em Gênesis 19, eles já estão diante do Monte Sinai, onde vão receber as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. Sim. Eu acho que antes até de falar da identidade, é legal a gente pensar que nesses talvez três, né, momentos aí distintos da história do povo, né? Primeiro com
através de Abraão e sua família, depois através das 12 tribos, agora como uma nação já, né, formada. E eu acrescentaria um quarto momento, né, que é a própria ideia da nação e o seu rei, né? Sim. Acho que em todos esses momentos Deus ele cumpria a sua missão através do seu povo, talvez de formas distintas, né? Com métodos precisos em cada uma delas, mas a gente pode associar perfeitamente esse chamado de Israel aqui em Êxodo 19 para ser um povo específico, para ser uma nação santa, né? E aí eles vão aqui no versículo 3, né? 3 ou 4 o versículo 6, aliás, eles são chamados de reinos de sacerdotes. Isso. Reino de sacerdotes e nação santa. Eu acho que é legal a gente tentar destacar essas duas ideias aqui centrais, né? O sacerdócio e a santidade desse povo, e como que isso conversa então com Gênesis 12, né? Que foi aquilo que você perguntou. Quando a gente lembra da função do sacerdote no Antigo Testamento, a gente lembra que a função do sacerdote é justamente fazer a ponte. O sacerdote faz a ponte entre Deus e o povo. O povo não pode chegar diretamente a Deus, então tem um sacerdote no meio, né? Ele intermedia, ele faz esse elo de ligação. Deus não pode falar diretamente com o povo, então Deus usa essa figura do sacerdote para poder falar com o seu povo. Então, da mesma forma que a gente tem essa função muito clara do sacerdote no Antigo Testamento, eu acho que quando eles ouvem isso, para eles fica muito evidente, né, o que Deus está querendo dizer. Deus diz assim para eles: olha, agora vocês são o meu reino de sacerdotes. Todos vocês são sacerdotes. Essa nação que agora é minha, essa nação é uma nação sacerdotal. Ora, qual que é a finalidade dessa nação, portanto? A finalidade dessa nação é justamente fazer esse elo, é justamente fazer essa ponte, né? Então, como reino de sacerdotes, Israel tinha uma dupla função, né? Era a função de levar Deus para as pessoas e também de trazer as pessoas até a Deus, que é o chamado de Abraão, registrado lá em Gênesis 12. Ao mesmo tempo, esse povo é um povo específico, né? É um povo exclusivo, que é justamente a ideia de santidade. Sim. Talvez a gente se equivoque quando a gente entende santidade numa proposta de isolamento, né? Deus não está chamando o seu povo para que esse povo seja um povo isolado, né? Fechado em si mesmo, gente que não se mistura com outras pessoas. Na verdade, Deus está chamando esse povo para viver de maneira exclusiva para Deus. Talvez esse seja um dos conceitos mais adequados de santidade. Viver de maneira exclusiva para Deus. Israel deveria viver dessa forma. Então, é o equilíbrio, né, entre o privilégio de ser povo de Deus, mas a responsabilidade de ser povo de Deus. Isso. E nessa responsabilidade de ser povo, a forma com que Israel vivesse demonstraria às demais nações que existe um Deus. Aliás, tem um texto, né, se eu não estou enganado, em Deuteronômio, que fala sobre isso, que Deus diz que a forma como as pessoas vão viver, as nações vão olhar e vão dizer: esse povo é um povo inteligente, esse povo é um povo sábio, é um povo que serve a Deus. Santidade não é sinônimo de isolamento, mas santidade é a forma como Deus usou para que as pessoas entendessem como deveriam viver. Israel é esse, se a gente falou que Abraão era o protótipo, agora Israel como nação é esse modelo também, essa referência para que todas as nações possam olhar para Israel e entender como deveriam viver. Sim. Então, de novo, né, não é uma ação de Deus
que traz prejuízo às nações quando Israel é escolhido, mas ao contrário. A escolha de Israel não demonstra a rejeição das pessoas, a escolha de Israel demonstra o que Deus quer fazer também com as demais pessoas, com as demais nações. Esse caráter universal está presente aqui em Gênesis 19, em Êxodo 19, sim. Quando Deus mesmo diz, né? Eu separei como tesouro pessoal dentre todas as nações, mas toda a terra é minha. Esse caráter universal está presente aqui, né? E começando assim pela santidade, né? Eu costumo usar a expressão, porque a palavra santo, né? Geralmente quando a gente olha para os originais, né? O kadosh ou agios, né? Do grego, a palavra talvez de melhor tradução seria separado, né? Só que não é exatamente separado de, né? Mas é a ideia de separado para, né? Sim. A separação, a exclusividade do povo, ela vai ter um estilo de vida contracultural por vezes, um estilo de vida que realmente vai chamar essa atenção. Olha ali um povo inteligente, olha ali pessoas que têm um estilo de vida atraente, né? Só que essa separação, ela não é uma separação de todas as nações, separação de todas as pessoas, separação de todo o envolvimento, como se só esse povo aqui exclusivo é o único povo. A gente tem que sempre ir voltando, né? Da onde vem Abraão, né? Abraão vem de além do Eufrates e servia aos outros deuses. É essa pessoa que vai se tornar povo de Deus, porque Deus a ele se revela. E nesse processo, esse povo, de novo, precisa voltar a esses povos para fazer esse ciclo, né? Você citou a palavra dinâmica, movimento, né? Essa possibilidade sempre de fomos separados, mas não de todas as coisas. Exclusividade para Deus, mas separados também para anunciar, separados para ser esse povo vitrine, né? Esse povo que, por meio do seu estilo de vida, gera atração nas pessoas para se aproximar de Deus, né? Sim. O texto de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus em favor dos seus discípulos, eu acho que ajuda a confirmar esse melhor significado da santidade, quando Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, a nossa santidade, ela é vivida no meio do mundo. A santidade de Israel seria vivida no meio das pessoas, ou entre as pessoas. Nos parece que é Pedro quem disse, né, que nós somos chamados para sermos luzeiros desse mundo e para vivermos no meio de uma geração perversa e corrupta. Sim. É isso que Israel recebe como missão. Eles estão vivendo dentre outras nações que adoram diversos deuses, eles estão vivendo no meio de outras nações com princípios, né, com valores completamente equivocados, e eles são chamados para viver da maneira correta e dizer: olha, é assim que se vive. Se no Novo Testamento Jesus vai mostrar uma comunidade perfeita, né, chamada de Reino de Deus, talvez Israel seja essa maquete, né? Sim. Essa maquete do Reino de Deus. A gente olha para Israel e aí Deus está dizendo assim: olha, é assim que eu quero que vocês vivam. E todas as nações, elas eram desafiadas a olhar para isso. Então a missão de Israel era grande, né? O desafio de Israel Sim. era grande. O papo está tão bom aqui que a gente não está vendo o tempo passar. Vou ter que correr um pouco aqui nessa reta final. Eu só queria lembrar aos irmãos, Isaías 49, verso 6, né? Ali Deus vai dizer para Israel assim: farei de vocês uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Existe no projeto de Israel que ele seja a luz para os gentios, e essa salvação, de novo, sempre esse caráter de reunir um povo dentre todos os povos, né? A minha salvação vai alcançar e vai chegar até todos os povos. Nessa sequência, Êxodo 20 ali,
Israel recebe a lei, né? Ali está a base do estilo de vida de Israel, né? Esse estilo diferenciado de um povo que tem uma ética e uma relação com Deus estabelecida, né? A partir dos 4 mandamentos e dos seis mandamentos ligados a relacionamento interpessoal e os 4 primeiros da relação com Deus, né? E daí por diante, dias do 25 até o final, Êxodo 40, nós vamos ter aqui a ideia da presença de Deus, né? Nós vamos ter aqui, se denota ali que Deus está presente em seu povo e o povo precisa estar presente em meio às nações, porque assim o povo é esse representante de Deus no meio das nações. Sim, só um detalhe interessante entre Abraão e Israel, né, Júnior? Em Abraão a gente vê um chamado para sair, né? Literalmente, o deslocamento ele é geográfico, né? Sim. Ali também é geográfico em Abraão. Agora em Israel a gente vê aquilo que você também já citou, Israel não é chamado para sair, mas para viver. Israel não sai, né? Não. Israel fica geograficamente, mas é chamado para viver. É aquilo que a gente chama de missão centrípeta, né? É a atração. Israel deveria atrair os povos para si. Esse aspecto eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Que como povo de Deus que somos hoje também, nós somos desafiados. Já falamos isso na semana anterior. A sair, mas também a atrair. E como é que a gente faz isso? Através de um negócio chamado estilo de vida, né? Sim. Através do estilo de vida de Israel, demonstrado nas 10 palavras, até o capítulo 25, como você já citou aqui, através do estilo de vida, Israel deveria atrair outros povos também para si. Viver uma proposta de vida completamente diferente da proposta vivida pelas pessoas que ainda não conheciam Deus. Porque eu acho interessante isso, ao mesmo tempo que o desafio é viver um estilo de vida diferente, também a adoração de Israel durante todo o tempo é uma adoração inclusiva. Sim. Durante todo o tempo, a gente vê isso nos Salmos, a gente vê isso em outros lugares da Bíblia. Israel adora Deus ao mesmo tempo em que chama outras pessoas a também adorarem a Deus, a celebrarem a Deus. É uma adoração missionária. Uma adoração missionária. Sim. Muito bem, a gente está chegando ao final, não dá mais tempo da gente continuar nesse papo que está gostoso aqui. Eu só queria ressaltar que tudo isso é importante para essa construção teológica que a gente está vendo aqui, dessa leitura da missão em todo o texto sagrado, né? Mas ela é muito importante também para uma visão de eclesiologia, né? A própria prática da igreja, como uma igreja que também faz parte, tem esse chamado para a missão de Deus, que não começa somente em Mateus ali, em Atos, mas vai começar, ela deriva de todo esse processo missionário, nós fazemos parte dessa grande história do Deus em missão. Então a igreja precisa ter um olhar atento também para esses aspectos de como Deus está em missão com o seu povo, né? É um povo que vai, mas é um povo que também atrai, né? Esses dois movimentos precisam estar presentes na eclesiologia, né? Na prática da igreja cristã. Ela não só atrai, né? Mas ela também é uma igreja que vai ao encontro das nações para ser luz por meio do seu estilo de vida, por meio das ações na cidade. Nós estamos estudando isso nas lições bíblicas, né? Uma igreja para a cidade tem tudo a ver com essa ideia toda que a gente está construindo aqui. Mas Israel, ele também vai ter sérias dificuldades de cumprir esse papel, né? E a gente vai ver isso no próximo programa, que aí a formação do reino e a partir do reino como Israel entra num processo, ao se relacionar com as nações, ao invés dele ser esse impacto positivo, ele é corrompido pelas nações, né? Pelo estilo de vida das nações, em vez de ser alguém que influencia pelo seu estilo de vida. E também isso fala muito com a questão da eclesiologia, mas é uma conversa para a semana que vem. Obrigado, pastor Alex, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Semana que vem é contigo de novo? Acho que não, né? Vamos ver como é que a gente vai continuar esse papo a partir da semana que vem. Suas últimas considerações, pastor, em seguida, por favor, ore para encerrarmos esse programa aqui. Amém. Eu encerro dizendo que, sem tentar entrar no próximo programa, que Israel
é a videira que não deu frutos. E aí em João 15, Jesus chega e fala assim, olha, agora eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aí ele resolve então criar uma nova comunidade que produz os frutos desse reino. Essa comunidade chama igreja e eu e você fazemos parte dessa igreja. Portanto, produzamos para o reino de Deus, que a gente possa produzir bons frutos e cumprir a nossa missão. Me permita dizer, em parceria com Deus. Amém. E a presença de Deus que você citou é algo extraordinário. Deus nunca delegou e falou, vão e façam. Mas Ele sempre esteve conosco nessa parceria. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por entender que a missão é de Deus, mas o Senhor, na sua soberania, resolveu nos colocar como parceiros dessa missão, chamou Abraão, não por méritos, não por ser uma pessoa sem erros ou sem falhas, mas pela sua infinita graça e misericórdia. Através de Abraão chamou sua família, através de Abraão chamou um povo, para que esse povo pudesse reproduzir os valores do teu reino. Ajuda a gente assim hoje também, como pessoas que também são chamadas para essa missão, ajuda a gente a produzir os valores do reino de Deus, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e vislumbrar em nós o estilo de vida, a luz que elas precisam ter nesse mundo em trevas, para que elas possam se aproximar mais do Senhor. Que através da nossa vida as pessoas se aproximem de Ti e possam conhecer as Suas ações poderosas. É a nossa oração e o nosso desejo no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Alex. Estamos chegando ao final desse programa. Aguardamos você semana que vem para a continuação desta série Deus em Missão. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá.